Além de Banco Master, a gente está acompanhando a agenda do presidente Lula, que, passado o carnaval, está em viagem à Índia, está com uma agenda bastante movimentada internacional. Se reuniu, por exemplo, com o primeiro-ministro da Croácia. Vamos primeiro convocar nossa repórter Ariane Bittencourt, de Brasília, que está acompanhando essa agenda do presidente Lula, vai trazer um resumo do dia para a gente. Tudo bem, Ariane? As discussões bastante focadas em temas como inteligência artificial, né? Conta mais. Bom dia. É isso, Roberta. Bom dia para você também, para todos que estão nos acompanhando. O presidente Lula que continua em Nova Delhi, na Índia, nessa viagem que segue até o próximo sábado. Hoje, lá em Nova Delhi, eles estão 8h30 à frente aqui do horário de Brasília, já é noite. Então, o presidente já teve uma série de atividades e o Palácio do Planalto acaba de confirmar que, para além desse encontro que você citou com o primeiro-ministro da Croácia, o Andrej Plenković, o presidente Lula também teve reuniões bilaterais com o presidente da França, Emmanuel Macron, e com o presidente do Sri Lanka, o Anura Kumara. Essas outras duas reuniões que eu acabo de citar, a gente ainda está atrás de mais informações sobre o que eles conversaram, mas com relação a Macron, vale lembrar que ele é uma figura muito contrária ao acordo entre Mercosul e União Europeia, defendido pelo Brasil e que agora encontra entraves, sobretudo no Parlamento Europeu, com a judicialização. Então, certamente foi esse um dos pontos centrais da conversa entre Lula e Macron, que, a despeito dessas divergências, tem uma relação bastante próxima. Mas então, detalhando, Roberta, essa conversa sobre a qual a gente tem mais detalhes até aqui com o primeiro-ministro da Croácia, foi um encontro que aconteceu, assim como os outros dois, à margem dessa cúpula sobre inteligência artificial que está acontecendo lá em Nova Delhi. E, segundo o Palácio do Planalto, os dois líderes conversaram sobre a importância da assinatura do acordo entre União Europeia e Mercosul, também sobre a necessidade de o pacto ser destravado o quanto antes para que possa começar a valer. Lula e o primeiro-ministro croata também concordaram com a importância desse acordo num momento em que o unilateralismo ganha força no cenário global e em que há várias situações de protecionismo comercial. Esse é o caso, inclusive, da França, diante desse acordo. Também conversaram sobre temas referentes à paz e segurança. Segundo o governo brasileiro, Lula aproveitou ali para lamentar gastos com armamentos ao redor do mundo e defender o fortalecimento das Nações Unidas. Lembrando que essa cúpula sobre inteligência artificial, da qual o presidente está participando, participou hoje, participa também amanhã. É o primeiro evento de alto nível sobre esse tema que tem a presença de um presidente brasileiro na história. Lula foi convidado para participar pelo primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, para que pudesse ali também trazer contribuições a respeito desse assunto. Então, Lula hoje discursou durante essa cúpula e defendeu no seu discurso, Roberta, que a governança da inteligência artificial seja multilateral e inclusiva. Também alertou que a tecnologia, se não tiver ali no seu entorno uma ação coletiva, pode aumentar desigualdades históricas, fragilizar as democracias e aqui um ponto muito importante, muito caro para o presidente Lula, contaminar processos eleitorais. Ele também defendeu mais uma vez a regulamentação das gigantes da tecnologia, as chamadas Big Techs, e afirmou que, aqui abro aspas para ele, quando poucos controlam os algoritmos e as infraestruturas digitais, não estamos falando de inovação, mas sim de dominação, fecho aspas para o presidente Lula, que foi o líder que fez o discurso nessa cúpula até o momento, Roberta, mais duro no que diz respeito a pedidos de regulamentação das Big Techs e também alertas a respeito do mau uso da inteligência artificial. Ele disse que o modelo atual dessas gigantes da tecnologia depende da exploração de dados pessoais, da renúncia ao direito à privacidade e também da monetização de conteúdos que amplificam a radicalização política. Bom, essa viagem do presidente Lula à Índia é a quinta do presidente ao país asiático e a segunda somente neste mandato.
Depois dessa cúpula de inteligência artificial, o presidente cumpre uma visita de Estado, não é, a Nova Delhi. Essa visita acontece no sábado e deve ter aí a assinatura de acordos com o governo indiano em diversas áreas, incluindo saúde, também a área de minerais críticos. Existe a expectativa de que haja também a divulgação de um documento, um manifesto assinado pelos governos brasileiro e indiano, falando de assuntos caros ao cenário global nesse momento, como a paz em Gaza, a necessidade de uma reforma no Conselho de Segurança da ONU e a defesa do multilateralismo, da soberania e das democracias ao redor do mundo. Essa declaração conjunta deve sair ao final da viagem de Lula à Índia. Lembrando que, quando terminar sua agenda lá no sábado, o presidente brasileiro segue para a Coreia do Sul, onde já tem compromissos no domingo. E só para fechar, falando um pouquinho da relação comercial que hoje o Brasil tem com a Índia, uma excelente relação. São países muito semelhantes no que diz respeito ao atual status de desenvolvimento, compartilham, por exemplo, ali a presença no BRICS. E em relação ao comércio, as trocas comerciais entre Brasil e Índia atingiram 15 bilhões de dólares no ano passado. Esse foi o maior valor registrado na série histórica. Então, Lula está participando hoje, participou e falou durante essa cúpula sobre inteligência artificial ao lado de outros líderes mundiais. Amanhã ele também participa desse mesmo encontro, mas ainda nesta agenda na Índia ele tem outras reuniões e existe a expectativa de outros encontros, inclusive bilaterais, à margem desta cúpula nos próximos dias. Alguns pedidos foram feitos, o governo brasileiro analisa e a gente destaca então que, para além da participação nessa cúpula, hoje Lula se encontrou, como eu disse, com o primeiro-ministro da Croácia, mas também com os presidentes do Sri Lanka e com Emmanuel Macron da França. Volto com você. Tá certo, Ariane. Obrigada, viu, pelas suas informações, pelo seu resumo da agenda do presidente Lula. E, aliás, sobre essas falas do presidente, durante conferência em Nova Delhi, Lula afirmou que os conteúdos falsos, manipulados por inteligência artificial, distorcem processos eleitorais, colocam em risco a democracia, favorecendo a radicalização. Vamos ver um trecho. A evolução digital e a inteligência artificial elevam esse desafio a níveis sem precedentes. Elas impactam positivamente a produtividade industrial, os serviços públicos, a medicina, a segurança alimentar e energética e a forma como conectamos uns com os outros. Mas também podem fomentar práticas extremamente nefastas, como o emprego de armas autônomas, discurso de ódio, desinformação, pornografia infantil, feminicídio, violência contra mulheres e meninas e precarização do trabalho.